Olá, amados, graça e paz. Mais um dia, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus até aqui nos ajudou, aquele que nos sustém à destra da sua justiça. Jesus nos falou hoje, sendo seus imitadores, andar aqui assim como ele andou. Conheceis entre aqueles que perseveram segundo o seu espírito, com aqueles que seguem segundo o espírito do erro. A forma de conhecer. O mundo ouve e compreende aqueles que estão segundo o espírito mundano, faccioso, o espírito do erro. Mas aqueles que anunciam em espírito e em verdade, somente aqueles que são espirituais, porque aquilo que se é espiritual, aquilo que é do alto somente se discerne aqueles que são espirituais, porque aquele que é carnal e não há compreensão, porque a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, assim como diz que ninguém nunca viu a face de Deus, senão por aquele que revela, aquele que nos revela dia após dia a sua perfeita e agradável vontade, aquele que é a imagem e glória de Deus, aquele que tudo opera e executa e nos ensina a perseverar dia após dia, acatando as suas advertências e perseverando, sendo seus imitadores. Jesus disse: aquele que amar algo que não for mais do que ele, não serve para o seguir. Aquele que não perder a sua vida por amor do seu nome, não serve para servi-lo, se amar mais a sua vida do que a ele. Por isso não tememos mal algum, porque temos o nome escrito no livro da vida, onde o Espírito de Cristo comunica ao nosso pneuma o fôlego de vida, e analisamos segundo a consciência das obras daquele que produz em nós, sendo seus imitadores. Dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. O seu Espírito opera em nós e estamos segundo o amor verdadeiro, que já não se opera segundo o medo, onde a palavra diz que o medo arma suas próprias ciladas. Já não se opera segundo o medo, porque o medo pressupõe punição. E aqueles que estão em Cristo, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. E assim perseveramos, porque Abraão, quando Abrão ainda, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Ele amou em primeiro lugar aquele da qual ele confiava, e isso lhe foi imputado como justiça, deixando ali a sua parentela. Ana, somente após a quebrantar, recebeu a sua promessa e consagrou ao Senhor, porque entregando a sua promessa, Samuel, para servir o Senhor, quando ela levou ainda como menino, ali no tempo onde a palavra diz que a luz ia desvanecendo, se apagando ali por conta dos pecados dos filhos de Eli. E ela quebrantando e não entrando mais nas provocações de Penina, ia quebrantando diante do Senhor e fazendo um voto que agradou ao Senhor, e assim ele cumpriu a sua promessa. Sabemos de Jó. Jó disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Jó tinha zelo para com seus filhos,
do qual sacrificava com medo de que eles, naquelas festanças, pecassem contra o Senhor. E o Senhor lhe retirou os seus filhos. Jesus disse: aquele que amar mais o seu filho, a sua filha, seu esposo, a sua esposa, não serve para me seguir. Assim ele nos diz. Por isso temos que estar sempre buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Negar a própria vida. Lembrai-vos que os apóstolos, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Assim, o Senhor sonda o intento da mente e do coração. Devemos sempre estar voltados em primeiro lugar para o reino dos céus. Até mesmo ali os discípulos, que seriam feitos apóstolos: mestre, largamos tudo ali seguir o barco, que era o seu negócio, que Jesus disse: de agora em diante não sois mais, sois pescadores de homens, ou seja, pescavam os peixes e agora diante eram pescadores de homens. Anunciar o arrependimento e aborrecer aqueles que são zombadores e que insultam a graça. Muitos não compreendem o que é a multiplicação de pães. Multiplicação de pães, assim como a pesca maravilhosa, alguns não compreendem a palavra e utilizam essas passagens para dizer em prosperidade, em área financeira. Aquele que assim persevera, utiliza o evangelho para aquilo que é terreno, é um miserável, pobre, que não há entendimento da palavra. Porque a multiplicação de pães é multiplicação de alma, do corpo de Cristo, quando se anuncia o evangelho. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. É o evangelho que gera a família de Jesus. Jesus disse: o meu irmão, a minha irmã, e a mãe, que será a esposa virtuosa quando houver o casamento nas regiões celestiais. Ele é o irmão e amigo na diversidade que nos torna, através do unigênito legítimo, nós somos feitos por adoção. E assim como a pesca maravilhosa está relacionado, a palavra diz que somos pescadores de homens. Pescar é como colocar um anzol na boca daqueles que fazem da mensagem da cruz vã. Jesus, quando ali eles apanham aqueles grandes peixes, a palavra diz que quando eles chegam, da qual Jesus já dizia: tendes algo para comer? Porque nem só de pão viverá o homem que segue segundo o ministério, mas de toda a palavra que sai da boca, da onde a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Aleluia! E assim, Jesus, quando eles chegam na praia, já estava com os peixes no braseiro. Lembrai-vos que a palavra diz que, ainda que homens procurem esconder em buracos, aqueles que seguem segundo a verdade são como pescadores de homens e caçadores de homens. Nenhum de vós que fazem da mensagem da cruz escapará diante dos seus atentos olhares, assim como aqueles que têm o discernimento e examina os espíritos. Estamos aqui para anunciar o evangelho, aonde conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se há multiplicação de almas, multiplica-se o corpo de Cristo, do qual somos massa sem levedura,
Ele sim é o pão da vida. Ninguém ninguém pode se passar pelo pão da vida. Só há um. E nós, como membros do seu corpo, gerados através do Evangelho, filhos por adoção, porque aquele que faz filhos para si mesmo traz a ira do Cordeiro sobre a sua vida. E por isso, perseverai em mais um dia, sempre negando-se a si mesmo, a ponto de perder a sua própria vida, por amor do seu nome. Perseverai, sempre negando-se a si mesmo a natureza humana, fazendo em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ele é aquele que cuida dos nossos, quando dispomos, mesmo porque, como Abraão, quando vai disposto a sacrificar o seu Isaque, a sua promessa, ali foi provado a perseverança, e isso lhe foi imputado como justiça, da qual lhe proveu o carneiro. Temos que sim admoestar os filhos na presença do Senhor. Ensina um menino até quando estiver velho, não se aparte da palavra do Senhor. Mas enquanto estamos anunciando para uma grande multidão, Ele cuida dos nossos, porque aqueles que perseveram zelando somente para a sua família, acaba sendo um mercenário. Aqueles que sobem pelo muro, aqueles que sacrificam somente para a sua família biológica. Temos que anunciar a todo mundo. Ele disse: ide e anunciai a todos os povos, línguas e nações. Temos que estar dispostos a pelejar um bom combate segundo a fé opera em nós, vigiando e orando sem cessar, meditando na palavra de dia e de noite, renunciar à própria vida por amor de muitos, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, em mais um dia até aqui nos sustentou aquele que nos ensina a sempre renunciar às próprias vontades. Aquele que disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim nós estamos aqui para cumprir a vontade do nosso Senhor que nos recrutou, e o bom soldado em Cristo não retrocede como outrora, como se viu, mas permanece na vigilância e na oração, segundo aquele que nos capacita e nos direciona dia após dia. Porque em vão vigia o sentinela se não for o Senhor que vigia. Em vão os construtores que edificam, que o tem como pedra de esquina, aquele que foi colocado como pedra angular. E a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.